Como podemos ver atrás de mim, temos um navio russo aqui à direita, a cerca de 1.200 a 1.300 metros da costa. Moscou transformou o Mar Báltico em um laboratório de guerra híbrida. Dispositivos de escuta escondidos sob petroleiros, sabotadores disfarçados de barcos de pesca e navios espiões escaneando o fundo do mar. De São Petersburgo ao Canal da Mancha, o Kremlin tentou de tudo ao longo desta rota. Cortou cabos submarinos, bloqueou sinais de GPS e manteve a segurança energética da Europa como refém. Mas havia uma coisa que Putin não previu. Helsinki, Estocolmo e Berlim estavam determinadas a não dar à Rússia qualquer espaço de manobra no Báltico. Agora, enfrentando o Kremlin, não estão apenas diplomatas expressando profunda preocupação. Há o bloco escandinavo de ferro usando embarcações da Guarda Costeira, equipes de operações especiais e o direito marítimo internacional como armas mortais. O famoso Império das Sombras da Rússia, com 1.400 navios, não é mais uma ameaça. Tornou-se uma presa indefesa em mar aberto. Os portos de São Petersburgo e Ust-Luga já não são portas de saída para exportações. Tornaram-se enormes estacionamentos, cemitérios, onde milhões de barris de petróleo são deixados para apodrecer. O plano dele era simples: ficar na zona cinzenta e evitar a detecção. E, ultimamente, a atividade favorita da frota de Putin tem sido tentar cortar cabos submarinos. Vamos ao epicentro do incidente, o Golfo da Finlândia. Na noite de 30 de dezembro, o navio russo Fitchburg lançou âncora naquele estreito estratégico usando a tempestade como desculpa. O objetivo não era se abrigar. O capitão violou as regras marítimas ao manter os motores ligados e arrastar a âncora pesada pelo fundo do mar como um arado. O alvo não foi coincidência. O navio cortou os cabos de dados ELISA e o gasoduto que conectam a Finlândia e a Estônia com precisão cirúrgica. A Rússia achou que poderia escapar, alegando uma falha técnica, mas desta vez, a Guarda de Fronteira finlandesa respondeu não com uma nota diplomática, mas com uma operação de embarque. Quando as equipes de operações especiais subiram a bordo do navio, o pânico reinou na cabine do capitão. Os livros de registro foram apreendidos e a tripulação foi algemada. Isso foi uma novidade na história da OTAN. Um navio estatal russo foi oficialmente apreendido em águas internacionais sob acusações de sabotagem. O escudo de imunidade de Moscou foi rompido naquela noite. Este bloqueio não é apenas uma questão para a polícia e a Guarda Costeira. Há um enorme dissuasor militar por trás disso. O presidente finlandês Alexander Stubb enviou uma mensagem muito clara: temos 280 mil soldados prontos para emergências. A Finlândia está implantando uma das forças aéreas mais fortes da região, com seus recém-adquiridos 64 caças furtivos F-35 e 62 F-18. Enquanto isso, o lado de Estocolmo solicitou uma proibição total de apoio da União Europeia. Em outras palavras, estão exigindo que os navios russos não recebam nem água nos portos. Os escandinavos adotaram uma política de tolerância zero contra anos de ameaças híbridas, espionagem e violações do espaço aéreo por parte da Rússia. Agora, cada movimento da Rússia é respondido com uma resposta militar de igual força e determinação. Este muro no Báltico não é feito de papel, mas de aço. Esta onda de choque no norte atingiu a costa sul da Alemanha 10 dias depois. O petroleiro Taveyan, parte da frota sombria da Rússia, pensou que passaria pelos estreitos dinamarqueses e se abriria para o mundo, mas Berlim disse: basta. No momento em que o navio entrou em águas alemãs, encontrou-se diante da marinha alemã totalmente armada. A Alemanha não puxou o gatilho, usou uma arma muito mais inteligente, a lei ambiental. A ordem fria veio pelo rádio: você não tem seguro, seu navio é sucata, a passagem é proibida. Se não voltasse, seria apreendido. O capitão russo, impotente, virou o navio 180 graus. Esta foi a primeira vez que um país europeu empurrou fisicamente um petroleiro russo. A linha logística da Rússia oficialmente colapsou com aquela inversão de marcha. Enquanto a Alemanha trancava a porta no sul, a Suécia entrou em cena no norte. O navio russo Adler, conhecido por estar carregado com armas, tentou se esconder em águas suecas com a mentira: meu motor quebrou. O objetivo deles era escapar da inspeção e ganhar tempo. No entanto, a Guarda Costeira sueca não caiu nesse truque. Este navio, rastreado pela inteligência dos Estados Unidos com um aviso vermelho, foi cercado à meia-noite. A Suécia deteve o navio dizendo: se você está quebrado, ficará aqui até ser consertado. A astúcia da Rússia não funcionou. O navio e sua carga de munição ficaram presos nas águas suecas. Derrotado no Báltico,
Putin desta vez tentou a sorte no extremo norte, no canal de Bristol. Ele estava irritado porque os Estados Unidos e o Reino Unido haviam apreendido navios da frota sombra russa nesta área apenas algumas semanas antes. Putin não escolheu um ponto aleatório no canal de Bristol. O navio ancorou diretamente sobre 5 cabos de dados submarinos maciços que conectam o Reino Unido aos Estados Unidos, Canadá e Europa. Mas desta vez, quando o navio russo Sinigorsk ancorou em águas britânicas diretamente sob cabos submarinos críticos, pensando que poderia cortá-los acidentalmente, as coisas mudaram. Agora havia uma doutrina de tolerância zero em vigor. A resposta da Grã-Bretanha não foi uma nota diplomática, mas uma intervenção militar instantânea. A Marinha Real entrou em ação. Agora não havia para onde correr. Putin estava encurralado. Suas operações de sabotagem encobertas estavam falhando uma a uma. A guerra secreta subaquática de Vladimir Putin encontrou um obstáculo no canal de Bristol. Na manhã de 27 de janeiro de 2026, o navio russo Sinigorsk ancorou diretamente sobre cabos transatlânticos. Putin pensou que poderia mergulhar o Ocidente na escuridão, cortando essas linhas estratégicas. No entanto, a tentativa de sabotagem em águas britânicas foi recebida com uma resposta imediata. Um helicóptero Wildcat da Marinha Real travou no navio. A mensagem era clara: ou você move sua âncora, ou estará no fundo do mar. Sinigorsk escapou, mas esse movimento desencadeou um desastre para a Rússia. 14 países europeus uniram forças para fechar o Mar Báltico à frota sombria da Rússia. Agora, os mares se tornaram armadilhas mortais para os navios piratas de Putin. É precisamente neste ponto que a postura dura de Finlândia e Suécia deu à Dinamarca a coragem de que precisava. A Dinamarca, exercendo ao máximo os poderes que lhe foram concedidos pelo direito internacional, começou a implementar efetivamente seu direito de parar e inspecionar navios da frota sombra que passam pelos estreitos, com base na segurança ambiental. A Alemanha recusou a passagem de petroleiros zumbis, navegando em suas águas que estavam na lista de sanções. Este é um cenário de pesadelo logístico completo para a Rússia. Agora, olhe atentamente para o mapa na tela. Esta é a prova geográfica do pior pesadelo de Putin. Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Polônia. Sem exceção, todas as margens do Mar Báltico são agora território da OTAN. Os navios russos que saem de São Petersburgo devem passar por este túnel da OTAN de centenas de quilômetros para chegar ao oceano, e a saída do túnel está agora fechada. A verdadeira jogada estratégica aqui veio da Estônia. O ministro das Relações Exteriores da Estônia jogou a carta mais forte que o direito internacional lhe concede, a Carta da Zona Contígua. O que isso significa? Normalmente, as águas territoriais se estendem por 12 milhas. No entanto, ao declarar uma zona contígua, a Estônia estende seu controle para 24 milhas. A distância entre a Finlândia e a Estônia já é estreita. Quando ambos os países exercem esse direito, não há mais águas internacionais entre eles. Um corredor pelo qual os navios russos poderiam passar sem controle deixa de existir fisicamente. A margem de manobra da Rússia cai para zero. Isso criou um efeito dominó devastador em toda a logística energética da Rússia. A análise de campo da PPR Global e os dados de OSINT provam que o incidente de Sinigorsk não foi uma simples falha técnica, mas uma tentativa de ataque híbrido premeditado. Tudo começou quando o navio cargueiro com bandeira russa Sinigorsk entrou nas águas ao largo de Minehead, na costa de Somerset. De acordo com os dados de tráfego marítimo, o navio parou repentinamente no canal de Bristol por volta das 11 horas da noite de terça-feira. O detalhe mais crítico aqui é a localização de ancoragem do navio. O Sinigorsk posicionou-se a menos de 1 milha de 5 enormes cabos de dados submarinos que conectam o Reino Unido aos Estados Unidos, Canadá e Europa. Essas linhas incluíam corredores vitais, como o sistema TGN Atlantic conectando o mundo a Nova York e o Exa Express estendendo-se até o Canadá. Uma conexão mais profunda surgiu quando analistas de OSINT examinaram os registros do navio. O porto de escala anterior do Sinigorsk foi Arkhangelsk, a principal sede da frota do norte da Rússia. Isso esclarece que o navio de carga é, na verdade, um cavalo de Troia trabalhando para a inteligência militar russa. A tripulação russa passou 14 horas esperando nos cabos sob o pretexto de reparos de segurança, ensaiando a colocação de dispositivos de mapeamento e escuta. No entanto, o Ministério da Defesa do Reino Unido detectou imediatamente essa movimentação. Primeiro, uma aeronave de vigilância da Guarda Costeira registrada como GHMGC circulou o navio por meia hora, relatando a situação.
O verdadeiro golpe veio da estação aérea da Marinha Real Jollevilleton. Um helicóptero de ataque Wildcat, capaz de transportar mísseis antinavio Sea Venom e voando sob o indicativo Talon 1, chegou à área. A avaria foi imediatamente resolvida quando o helicóptero voou baixo e mirou na tripulação russa. O navio russo rapidamente levantou âncora e fugiu para águas abertas. Esta intervenção foi uma postura autoritária, mostrando que o Ocidente não hesitará mais em usar força física contra as táticas de zona cinzenta da Rússia. Como declarou o secretário de Defesa John Healey, o Reino Unido não está mais apenas observando, está ativamente implementando protocolos para destruir e remover os navios piratas de Putin. A área operacional marítima da Rússia foi completamente devastada. Se este aperto operacional no Mar Báltico tivesse sido limitado a apenas alguns navios sendo puxados para o porto, Moscou poderia ter tolerado. No entanto, o que aconteceu é o início de uma estratégia de estrangulamento maciça que ameaça diretamente as exportações de petróleo, a força vital da economia russa. Aproximadamente 30% do petróleo euro da Rússia é carregado nos portos de Primorsk e Ust-Luga, perto de São Petersburgo. Há apenas uma passagem que esses petroleiros devem atravessar para chegar ao oceano, os estreitos dinamarqueses. A parte inferior da ponte Storbelt é uma questão logística de vida ou morte para a Rússia. Se este estreito fechar, ou a passagem for retardada, a Rússia não terá escolha a não ser fechar seus poços de petróleo, porque o petróleo não é algo que possa ser armazenado, ele deve fluir. Se não fluir, o sistema colapsa. Vamos nos concentrar nos portos de São Petersburgo e Ust-Luga. Esses portos são as principais artérias da economia, controlando mais de 50% das exportações de petróleo bruto da Rússia. No entanto, neste momento, esses portos deixaram de ser portões de comércio funcionais e se transformaram no maior estacionamento de navios da história, pois os navios não podem entrar e os que estão dentro não conseguem obter permissões de saída. A equação logística é implacável e inflexível. Se os petroleiros não podem entrar no Mar Báltico, não podem levar o petróleo dos portos. Se eles não conseguirem o petróleo, os enormes tanques de armazenamento na costa vão se encher. Se os tanques de armazenamento se encherem, resta apenas uma opção catastrófica: parar a produção dos poços de petróleo. Parar a produção em um campo de petróleo não é apenas uma questão de fechar uma válvula. Significa que esses poços perderão pressão, congelarão e nunca retornarão à sua produtividade anterior. Este é um cenário devastador e irreversível para a Rússia. Os números não mentem e revelam a gravidade desta situação. De acordo com dados da Escola de Economia de Kiev, KSE e CREA, as receitas de exportação de combustíveis fósseis da Rússia caíram para o nível mais baixo desde o início da guerra. As importações da Índia caíram 40%, porque os petroleiros não conseguem chegar aos seus destinos. Por quê? Porque esses petroleiros estão ou esperando na costa da Suécia sob o pretexto de falha no motor, sendo retidos para inspeção no Estreito da Dinamarca, ou procurando uma abertura no Golfo da Finlândia. Essa incerteza desvaloriza ainda mais o petróleo russo. Moscou agora é forçada a vender petróleo, que já estava vendendo com desconto, quase a preço de custo como mercadoria arriscada, sem garantia de entrega. Esta é uma bomba silenciosa, mas devastadora, explodindo bem no coração do orçamento de guerra do Kremlin. Encurralada e economicamente sufocada, Moscou abandonou completamente a seriedade estatal e recorreu a táticas de pirataria. Ataques a infraestruturas críticas no fundo do Mar Báltico são resultado desse pânico e desespero. O caso Eagle-S é o exemplo mais claro e flagrante dessa nova guerra híbrida. Este navio não cortou acidentalmente o cabo de energia Estlink 2 no Golfo da Finlândia. Foi um ato deliberado. No entanto, a Finlândia não esperou por procedimentos diplomáticos e lançou uma operação militar contra o navio Eagle-S. Forças especiais desembarcaram no navio de helicóptero, invadiram a ponte, neutralizaram a tripulação e apreenderam o navio. Esta operação sinalizou o fim do período da Zona Cinzenta, no Báltico. Se você cometer sabotagem, seu navio será apreendido. É simples assim. A resposta da Rússia a este muro duro, este bloqueio, foi a atividade de espionagem desesperada vista nos céus da Alemanha. Mais de 2.000 drones não identificados detectados no espaço aéreo alemão, particularmente sobre usinas nucleares e bases militares, são um reflexo da impotência da Rússia nos céus. Foi comprovado que esses drones operam em coordenação com navios civis russos, como o Lager e o HV Dolphin. A Rússia está tentando compensar sua guerra naval perdida, exercendo pressão psicológica sobre a infraestrutura crítica da Alemanha. No entanto, isso saiu pela culatra. A Alemanha agora se vê não como um país de paz, mas como uma frente de guerra ativa. E essa situação
apenas acelerou a militarização de Berlim. Ainda mais alarmante, a maioria desses navios da Frota Sombra são tecnicamente inavegáveis. O Ocidente agora está lutando contra a Rússia, não com mísseis, mas com uma arma muito mais insidiosa e eficaz: leis. Chamamos isso de guerra jurídica. A famosa Frota Sombra, de 1.400 navios da Rússia, criada para contornar sanções, você sabe o que realmente é? É uma frota zumbi composta por sucata negligenciada, enferrujada e sem seguro, com 20 a 30 anos, coletada de todo o mundo. O Ocidente viu esse risco e fez seu movimento. Sob o lema "Estamos protegendo o meio ambiente", trouxe o financiamento militar da Rússia ao ponto de estrangulamento. A Rússia não tem resposta para isso, porque se enviar navios de guerra para o Báltico para proteger esses navios, entrará em confronto com a OTAN. Se não o fizer, os navios serão caçados um por um. Putin está completamente encurralado no Báltico. A agitação civil no colapso da frente interna começa no ponto em que esses petroleiros são parados. Cada petroleiro esperando no porto de São Petersburgo significa 100 milhões de dólares não entrando nos cofres do Kremlin e munição não chegando aos soldados na linha de frente. Com a porta de entrada do Báltico fechada em sua cara, a Rússia está impotente e necessariamente se voltando para rotas alternativas, o Oceano Ártico e o porto de Murmansk. O navio Tevian, que voltou da Alemanha, mudando seu curso para o norte, é prova dessa migração forçada. Mas Murmansk não é uma solução. É suicídio logístico. Enquanto a rota do Báltico é curta, segura e barata para os mercados asiáticos, a rota de Murmansk está coberta de gelo ártico, é tempestuosa e milhares de quilômetros mais longa. Esta rota requer a escolta de quebra-gelos nucleares durante os meses de inverno. Isso aumenta o custo em 10 a 15 dólares por barril. Para a Rússia, que já vende petróleo com desconto, isso significa margens de lucro zero. A Rússia pode estar vendendo petróleo agora, mas não pode obter o valor agregado dessas vendas para financiar a guerra. A receita está derretendo sob o custo de navegar em águas geladas. Este efeito de cerco não se limita a São Petersburgo. Sinais de alarme também estão soando para Kaliningrado, o território isolado da Rússia no coração da Europa. A rota marítima entre São Petersburgo e Kaliningrado está agora sob o controle total da OTAN. A Lituânia e a Polônia controlam essa rota por terra, enquanto a Suécia e a Finlândia a controlam por mar. A frota báltica da Rússia está essencialmente presa em seus próprios portos. São Petersburgo, outrora construída por Pedro, o Grande, como uma janela para a Europa, está agora se transformando em uma cela cercada por barras de ferro. Se o Golfo de Tallinn fechar, Kaliningrado passará fome. Suprimentos militares, combustível e alimentos não chegarão à região. Kaliningrado se torna um refém preso dentro das águas da OTAN, o que é um cenário completamente assustador para os planejadores militares russos. Ao ampliar um pouco o mapa, vemos que o que está acontecendo no Mar Báltico não é apenas uma caça a petroleiros ou uma crise de petróleo. Esta é a maior transformação geopolítica desde o fim da Guerra Fria, a certificação oficial do Mar Báltico se tornando um lago da OTAN. O verdadeiro gênio estratégico que mudou as regras do jogo aqui é a Carta da Zona Contígua jogada pela Estônia. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna, deixando de lado a cortesia diplomática, emitiu a ameaça mais clara da história. 60% das exportações de petróleo da Rússia passam por este corredor estreito e temos o direito, sob a lei internacional, de estender nossa zona contígua e controlar esta rota. O que o ministro quer dizer com controlar não é um termo diplomático. Significa girar a chave para aquele portão de 80 quilômetros entre Helsinki e Tallinn. Se a Estônia realmente exercer esse direito, as águas internacionais desaparecem e os navios russos terão que entrar sob controle da OTAN. Isso é um pesadelo completo para Moscou, porque controle significa o fim da Frota Sombra. Este processo diário de um mês, que começou com a sabotagem de Fitchburg e atingiu o auge com a reversão de Tarvian, é a palavra final sobre a história da Rússia no Báltico. Vladimir Putin calculou que, ao invadir a Ucrânia, a OTAN se dividiria, a Europa congelaria e o Ocidente se tornaria dependente de energia e se submeteria. No entanto, a imagem que vemos nessas águas geladas do Báltico no início de 2026 prova que esse cálculo não estava apenas errado, mas falido. A detenção do petroleiro Tarvian pela Alemanha e a apreensão do navio Fitchburg pela Finlândia não são meros controles de fronteira. Elas marcam o fim de um sonho imperial. O Mar Báltico não é mais uma rota comercial ou uma arena para a Rússia exibir seu poder. É uma armadilha sem saída onde os navios apodrecem. Aqueles petroleiros esperando nos portos de São Petersburgo estão como lápides para o futuro da economia russa.
O petróleo não está fluindo, o dinheiro não está entrando, e o tempo está correndo contra a Rússia a cada segundo que passa. O Báltico está fechado e a chave está nas mãos da OTAN. A janela aberta por Pedro, o Grande, há 300 anos, agora se fechou na cara de Putin por causa de suas ambições. O domínio da Rússia no mar acabou. A lenda da Frota Sombra está destruída e o Kremlin está preso em seu próprio quintal. Então, quais são seus pensamentos sobre esse assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.